O Zerando a Prateleira de hoje traz o livro As Brumas de Avalon, volume 2, A Grande Rainha. Esse livro foi escrito pela Marion Zimmer Bradley e ele faz parte de uma coleção de 4 livros. Tá? São 4 livros, esse aqui é o segundo volume. Esse livro narra a história do rei Arthur, né, da Távola Redonda, Lancelot, aquela turma toda lá, que a gente conhece do folclore, né, britânico. Só que tem uma coisa interessante. Ele é um livro escrito por uma mulher, sobre mulheres, de um ponto de vista feminino, e para ser mais exato ainda, é um ponto de vista, digamos assim, mais... Ó, gente, me perdoe, eu vou usar um monte de expressão agora, que eu não conheço, tá? Essa experiência, essas crenças, essa mentalidade, então eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas me parece ser uma visão mais, digamos, Wicca, uma visão mais bruxa da coisa, tá bom? Porque ele ressalta bastante o poder de Avalon, tá? Então, e ele também trabalha muito com esse conflito entre o cristianismo, chegando naquela região, tá? E o confronto com as religiões locais. A autora não esconde, de maneira alguma, desde o primeiro volume, a preferência dela pela sabedoria e pela mística de Avalon, tá bom? Então, é uma coleção de livros, digamos, mais, como comentei, uma visão mais feminina, uma visão mais, digamos, com... Isso é bem curioso, apesar de, como cristão que eu sou, claro, eu não sou dessa linha, né, espiritual, essa linha religiosa, tal, não sou dessa linha Wicca, coisa parecida, mas, digamos, eu achei curioso ver os pontos de vista. Como eu já comentei em outro vídeo lá sobre o Islã, por exemplo, o livro A Mensagem do Islã, não é minha crença, claro, eu penso bem diferente, mas eu sou do tipo que eu acho que é interessante ouvir as histórias das pessoas, ou os pontos de vista das pessoas, tá bom? A gente precisa primeiro entender onde elas querem ir, de onde elas vêm, o que, é que elas acreditam. Quando elas têm críticas ao que você acredita, tem que ouvi-las também, porque eu tenho um princípio que eu vou falar em outros vídeos mais na frente, que eu acho que de maneira geral, quando as pessoas reclamam de problemas, eu acho que de maneira geral elas estão certas no fato. Eu acho que de maneira geral elas estão certas quando elas apontam a questão de racismo, elas estão certas quanto a questão de machismo, questão de justiça social, ou até questão, por exemplo, o empresário, por exemplo, está sendo massacrado, né? E ele tem razão nisso, a taxa de impostos, por exemplo, é muito alta. Então, seja lá quem estiver falando ou reclamando, sei lá, o agronegócio está reclamando de muita lei, atrapalhando os negócios deles, eu acho que a gente sempre tem que ouvir, tá? Sempre tem que ouvir, tá certo? E pela minha experiência, na maioria das vezes a pessoa tem razão no que ela está falando, ou pelo menos parte da razão, tá? E a gente tem que escutar. Aí sim a gente pode tentar discutir a casuística, se a origem do problema é aquele que a pessoa está apontando, ou se a solução que a pessoa está propondo funciona. Mas a gente tem que ouvir, tá bom? Eu acho que é importante a gente ouvir bem, com atenção a pessoa. E depois a gente continua o nosso debate. E, novamente, ela que tem muitas críticas contra o cristianismo, contra a questão do machismo, contra a questão das mulheres serem oprimidas, né? Assim, tá? Isso é muito claro durante o livro. É muito interessante a questão de desejos, de como a mulher, especialmente naquela época, né? Mas, infelizmente, eu sei que vai funcionar para hoje também. Como suas vontades às vezes são muito reprimidas, como elas às vezes não conseguem chegar em certas posições, porque são posições tipicamente masculinas. É interessante também que algumas guerras, o livro tem guerra o tempo todo, tá? São guerras masculinas, né? E é interessante porque até por serem mulheres, elas sempre estão alheias a esses eventos. Por exemplo, falei das guerras, né? É muito comum ter guerra no livro, batalhas, mas você não vai ver narrações de espadas sendo travadas e como é que foi a batalha. Não, você não vai ver esse tipo de cena. Sabe por quê? Porque as mulheres não estavam lá. Raramente você vai ver. O que você vai ver são mulheres esperando tediosamente aqueles homens voltarem. Você vai ver aquelas mulheres ansiosas, sem saber a notícia dos seus amados, sem saber a notícia das amigas. Você vai ver mulheres... eu acho que não é só sororidade, se eu não me engano, me perdoe, tá, meninas? Se eu não me engano, essa questão da empatia delas com as outras, às vezes elas são adversárias, às vezes são amigas, mas enfim, é um ponto de vista feminino sobre questões de mulheres, tá bom? É uma visão, como eu comentei, meio Wicca, né? Meio questão da natureza, uma visão, digamos, é uma visão da religião avaloniana, claro, mas é isso, eu particularmente, talvez por ser fora do meu mundo, e por ser a narrativa bem diferente das que eu estou acostumada, é um livro que, para mim, é um esforço a mais para ler.
mas eu acho bem interessante você ouvir outras narrativas de outras pessoas, de outros pontos de vista, tá bom? Eu acho que a gente aprende sempre com esse tipo de coisa e a gente sempre pode falar o seguinte: puxa, eu sou cristão, se tem esse monte de gente incomodado com o que eu faço ou com o que eu penso, e se eu creio que a minha religião é uma religião de amor, é uma religião de tolerância, é uma religião que a gente quer levar a mensagem de Cristo ao mundo e tal, e tem pessoas que estão nos vendo como inimigos ou coisas parecidas, alguma coisa tem que aprender, tá? Estão vendo a gente como ignorantes, como pessoas, né? Como o livro trata o tempo todo o cristianismo. Então, será que o problema está na pessoa que está me criticando? Às vezes está sim, às vezes está. Mas será que o problema também está comigo? Eu como mensageiro, será que eu estou passando a mensagem da maneira correta? Mas enfim, é um livro romanceado, tá? No geral, os volumes, cada um deles tem 300 páginas em média, esse aqui tem 267, tá? E é um livro simples, sem grandes narrativas, e a história se desenrola ao longo de vários tempos. Eu recomendo, por essas razões que eu falei aqui, e espero que vocês, caso vão pegá-lo para ler, tenham uma boa leitura, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.